Então, vamos dar início a mais uma aula de práticas pedagógicas e identidade docente. Hoje, uma aula de revisão, uma aula que antecede a prova oficial 2. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, hoje, dia 9 de junho, conforme combinado, nós vamos fazer uma aula revisando os conteúdos que vão fazer parte da prova oficial 2, que será realizada no dia 16 de junho, ou seja, no nosso próximo encontro. A prova, ela estará disponível, deixa eu só confirmar aqui, o link que foi solicitado para a gente postar a prova, já anotem aí, porque o próximo encontro já é prova, né? Então, embora eu vou entrar eu vou entrar no Teams, eu peço para que vocês entram também, porque daí, qualquer dúvida, eu estou ali online ao vivo com vocês. A prova, ela será disponibilizada no encontro 1, na sessão 1, com o nome de Avaliação Oficial 2. Então, embora o conteúdo da prova seja a unidade 3 e a unidade 4, lá na unidade 1, sessão 1, é que estará disponível o link da prova oficial 2, igual foi a prova oficial 1, tá? Então, lá estará disponível. Então, vamos lá. O que vai cair nessa prova oficial 2? Todo o conteúdo da prova já está disponibilizado lá na unidade 1, sessão 1, pré-aula. Eu coloquei lá, conteúdo da prova oficial 2. Então, lá está o link do filme Como Estrelas na Terra. Então, o conteúdo, o que nós aprendemos, o que nós contextualizamos. Lembra, inclusive, que vocês fizeram um trabalho em relação a esse filme. Então, são os conhecimentos voltados ao entendimento desse filme, Como Estrelas na Terra, também publicado como Tares Amin-Par, de direção de Amir Kharam. Então, importante, quem não assistiu esse filme ainda, ele foi disponibilizado em uma de nossas aulas, em um de nossos encontros nós assistimos juntos esse filme, e na aula posterior nós contextualizamos os assuntos que nos interessam dentro da nossa disciplina. Cai também o capítulo 2 do livro A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. Esse livro foi encaminhado por mensagem a todos os senhores, futuros professores, e também está disponibilizado em forma de link na unidade 1, sessão 1, pré-aula. Também será cobrado o conteúdo que traz o artigo Formação Docente e os Saberes Necessários à Prática Pedagógica. Dentro desse artigo, nós também fizemos um trabalho onde eu pedi para que vocês construíssem uma tabela relacionando os saberes docentes que vocês pontuam como necessários à prática pedagógica, né? Então, a formação do professor, a atuação do professor. Então, o que era necessário dentro do entendimento de vocês, e pedir também para que vocês identificassem com qual autor, né, que vocês mais se afinavam em relação a esses saberes. Então, muitos citaram Tardif, outros citaram Freire, cada aluno escolheu o seu autor de identificação. E foi muito gostoso corrigir essa atividade. Ela já está pontuada também nas atividades parciais do AVA. Eu tinha solicitado também, aliás, eu solicitei para vocês que gravassem um vídeo de no máximo 3 minutos em relação ao livro de Moacir Gadotti, A Escola e o Professor Paulo Freire e a Paixão de Ensinar. Então, cada aluno gravou, né, o seu entendimento de um capítulo. Eu estou tentando montar um livro virtual, um livro falado, em forma de vídeo para disponibilizar. Acho que vai ficar bem interessante, mas eu preciso puxar um pouco a orelha de vocês. Eu escutei os vídeos, muitos de vocês falaram muito bem,
Eu esqueci de pedir para vocês gravarem com o celular deitado, né? Então, uns gravaram deitado, outros gravaram em pé, isso está dificultando um pouquinho a edição. Mas isso é o de menos. Mas, assim, quando a gente vai fazer o resumo de um livro, de um capítulo de um livro, a gente tem que ser fiel àquilo que está retratado no capítulo. Então, a maioria de vocês começou falando exatamente o que o livro falava, e depois houve assim. Eu entendo que foi a interpretação, né, de vocês em relação ao capítulo, mas algumas interpretações equivocadas, algumas interpretações viajadas, assim, em relação aos pensamentos, algumas citações, Paulo Freire disse isso. Não, Paulo Freire não disse isso. Então, eu precisei, né, ser bem criteriosa em ouvir esses vídeos, porque como a gente vai disponibilizar em forma de livro falado, então, eu estou tendo que fazer alguns cortes, algumas adaptações, mas enfim, o trabalho foi feito e todos estão de parabéns pelo que enviaram. É só tomar esse cuidado quando a gente for, né, apresentar um resumo para ser fiel àquilo que o livro retrata. Então, quem fez a gravação vai ter um bônus de pontuação na prova oficial 2, tá? Quem não fez vai fazer a prova pontuando todas as questões, e quem fez a gravação do vídeo e enviou vai ter, então, uma bonificação nessa prova. Faz a prova normal e aí depois ganha essa bonificação. Então, agora, pessoal, eu vou contextualizar os conteúdos da prova. São assuntos que nós já discutimos, então é uma revisão apenas, bem geral. É importante que no estudo vocês realmente tenham contato com esse filme, realmente tenham lido o capítulo 2 do livro e que realmente tenham lido e se apropriado dos conhecimentos promovidos pelo artigo Formação Docente, Saberes Necessários à Prática Pedagógica. Até aqui, dúvidas? Não? Dúvida em relação ao conteúdo, ao que vai cair na prova? Então, vamos lá. Conteúdos que englobam a prova oficial 2. Então, nós assistimos juntos o filme Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, né, que foi lançado em 2007, dirigido por Amir Khan. Esse mesmo diretor é quem interpreta o professor Ranshankar Nikumbi, professor de Shan Avasti, uma criança que apresenta dislexia, mas no qual os seus pais não têm conhecimento. Esse aluno, ele é marginalizado, né, na escola e em termos até pela própria família, por conta das suas dificuldades escolares. Então, é um aluno que está para reprovar pela segunda vez o terceiro ano, é um menino de 9 anos, que é incompreendido no contexto familiar e no contexto escolar. Por esse péssimo desempenho escolar, o seu pai decide, então, colocá-lo em um internato, e lá ele sofre as penalidades por não não conseguir apresentar resultados. O internato que tem como lema domar cavalos selvagens, o que dá pano para muitas discussões e interpretações, mas ele encontra, né, um professor de arte é substituído pelo Nikumbi, na qual também tinha dificuldades escolares quando criança, e então tem um olhar diferenciado para o Shan Avasti, lhe dando a oportunidade
de aprendizado, né? Esse professor, ele atua com um certo brilhantismo, diferente dos demais professores do internato, é um professor mais flexível, um professor com olhar amplo, um professor que foi até a direção para conversar sobre as dificuldades desse aluno e defendê-lo dentro de suas limitações. Ele entra em contato também com a família do Ishan Avasti e explica, né, para a família o que está acontecendo com o seu aluno e também tem contato com o mundo, né, desse aluno, em que contexto ele está inserido, como que ele foi educado, quais são as potencialidades desse aluno, e ele descobre, então, que Ishan Avasti tem uma grande potencialidade para se expressar por meio dos desenhos, e aí, então, ele cria uma lindíssima estratégia para que esse aluno tenha também um lugar de destaque, como acontecia com os demais. Então, em relação ao filme, eu sintetizo as minhas informações até aqui. É necessário assistir o filme de fato, porque as perguntas que cairão na prova em relação ao filme estarão diretamente relacionadas ao sistema de ensino e aprendizado, às leis que garantem esse aprendizado e a importante atuação do professor como mediador de conhecimento. Ele é o protagonista, o professor Nicumbi, ele é protagonista de ensino desta criança, deste aluno, e ele muito nos inspira em nossa atuação profissional. Então, as perguntas da prova estarão direcionadas e pautadas dentro daquilo que cabe dentro da nossa disciplina, prática pedagógica e identidade docente. O professor Nicumbi, ele tem uma identidade docente e muito ele nos ajuda a construir a nossa. E é nesse sentido que eu vou fazer as perguntas nas questões que comporão a prova. O segundo assunto do nosso conteúdo é o livro Cabeça Bem Feita. Eu tinha, inclusive, sugerido ele no nosso primeiro dia de aula. Ele foi enviado por mensagem no AVA e também está disponível na unidade 1, sessão 1, pré-aula. E o capítulo 2 é a Cabeça Bem Feita. Nossa, aqui está escrito Cabeça Bem Feira. Nossa, não passará. Vou consertar agora. Só um pouquinho, na hora da digitação, a gente acaba errando aqui. Pronto. Prontinho. Cabeça bem feita. Então, capítulo 2. O livro, ele trata, né, de uma reforma de pensamento. A gente tem aqui uma citação de Montaigne, uma das primeiras realizadas em relação ao ensino, que mais vale uma cabeça bem feita do que bem cheia. E a cabeça bem cheia, nós lembrarmos, né, das aulas anteriores, nós contextualizamos muito bem em relação ao contexto atual, inclusive, onde a gente está recebendo, né, tanta informação, tanto conhecimento, tanta notícia, tanta briga ideológica, tantas disciplinas dentro da universidade, tantas áreas de conhecimento, tantas quantas competências e habilidades que nós precisamos desenvolver para, enfim, ter uma formação universitária, de ensino superior, uma formação profissional, e essa cabeça cheia, ela retrata exatamente isso, esse acúmulo de conhecimento, esse empilhamento de conhecimento, mas que não dispõe de um princípio de seleção, de organização, e o mais importante, de sentido. Nada adianta a gente ter uma cabeça bem cheia, sendo que todas essas informações que estão na sua cabeça não fazem para você sentido. Você não consegue aplicá-las na prática e nem ao menos relacioná-las com demais assuntos que envolvem o nosso mundo. E Edgar Morin traz, então, muito brilhantemente, a contextualização da cabeça bem feita, que condiz a uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas. Então, essa relação de conhecimento,
essa interligação de análise, de síntese, de tirar o conhecimento do contexto e, ao mesmo tempo, voltá-lo ao contexto real, são os princípios organizadores que o Cabeça Bem Cheia não tem e que no Cabeça Bem Feita permite, então, fazer a união, né, o link de saberes e, o mais importante, que esses saberes tenham sentido, significado dentro do seu entendimento. É contextualizado também no capítulo 2 em relação à aptidão geral. Então, ele contextualiza, pessoal, o desenvolvimento dessa inteligência, e para desenvolver essa inteligência, obviamente, como tudo na vida, requer o quê? Requer um exercício. E esse exercício, ele está ligado a quê? A dúvida. Ele fala que é um fermento, né, de toda atividade crítica. O que o fermento faz? O fermento cresce a massa. E quando você cresce a sua atividade crítica, você então começa, é permitido repensar o pensamento. Ele te provoca em relação a ter dúvida da sua própria dúvida. Eu só vou colocar um parênteses aqui, que não é a crítica pela crítica, não é aquela pergunta ou aquele confrontamento ou enfrentamento que você faz diante de conhecimento sem saber o que está falando, sem saber do que se trata, e aí você passa por inteligente somente porque você está fazendo uma pergunta. Não é isso. Vamos lembrar que antes de você fazer uma crítica, você necessariamente precisa analisar o todo, ter uma visão panorâmica daquilo que você pretende fazer a crítica. Em segundo lugar, você precisa interpretar esse objeto de conhecimento, esse fato, ou seja lá o que for que você estará estudando ou vivenciando. E aí, somente depois dessa interpretação, desse entendimento, aí sim você está apto para transmitir o seu conhecimento e sim fazer as críticas condizentes àquilo que você acha relevante. Ele cita também que deve recorrer à ars cogitans. A ars cogitans está relacionado à arte de pensar. Então, essa arte de pensar, elas tem que estar linkada ao bom uso da lógica, da dedução, da indução, e não de uma viagem de pensamento, por exemplo, ideológica. É uma arte de argumentar e de discutir. E essa arte de argumentar e de discutir não é para diminuir o outro, não é para constranger o outro, é para que, de fato, haja construção de conhecimento, de entendimento e de compreensão. Comporta também essa aptidão geral, essa inteligência geral, o que os gregos chamavam de metis, que é um conjunto de atitudes mentais que conjugam o faro, a sagacidade, a previsão, a leveza de espírito, a desenvoltura, a atenção constante e o senso de oportunidade. Olha que riqueza, né, que traz esse texto. E visto que isso está inserido dentro do conjunto de atitudes mentais, eu já consigo enxergar como os conhecimentos podem ser organizados dentro da minha cabeça, e você vai saber com certeza, conforme você vai adquirindo maturidade acadêmica, maturidade em relação até mesmo o seu desenvolvimento e a sua inteligência, para organizar tudo aquilo que você recebeu como conhecimento. Porque a partir do momento que você faz essa organização mental, o link de associação com os demais conhecimentos acontecerão primeiramente com um exercício. Você vai precisar queimar um pouquinho de massa aí para fazer esse link, mas depois, conforme mais você faz, mais automático vai ficar. Assim como um treinamento. Quanto mais você treina, melhor você não fica? Quanto mais você cozinha, melhor cozinhará. Quanto mais você treina um exercício físico, mais condições físicas você terá. Quanto mais você faz algo, aquilo que você não sabe, mais perto de saber você estará. Então, a aptidão geral ela está relacionada a esse contexto.
Dentro desse capítulo também há um tópico que se chama a organização dos conhecimentos, que está linkado a tudo que nós conversamos aqui no slide anterior. Essa organização de conhecimentos, ela precisa acontecer na desunião dos objetos de conhecimento. Então, a gente tira, né, igual prática pedagógica e identidade docente. Nós destacamos essa área de conhecimento de uma área que é muito maior, a pedagogia, a educação física. Mas a gente desune esse objeto de conhecimento do contexto geral para uma questão pedagógica, para uma questão de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo que a gente isola esse objeto de conhecimento do seu contexto natural, a gente também precisa aprender a situá-lo novamente em seu conjunto. E é esse exercício de qual ele fala na aptidão geral, na inteligência. Contextualiza também a respeito da psicologia cognitiva, ele demonstra que o conhecimento, ele progride menos quando a gente fica sofisticando, formalizando e abstraindo esses conhecimentos. Quando a gente tira esse conhecimento do contexto geral e fica sofisticando apenas esse objeto de conhecimento, então é tido pelo Edgar Morin como uma diminuição, tá? Um retrocesso, né? Como se a gente diminuísse esse objeto de conhecimento, mas que a aptidão de integrar esses conhecimentos dentro do seu contexto original, novamente, aí sim a gente tem um progresso, um aprendizado, o exercício de ligar e separar. E aí a gente coloca, o Edgar Morin contextualiza que essa aptidão, ela torna-se um imperativo da educação. A educação, pessoal, ela é a busca pelo conhecimento. E se conhecer, se apropriar de um conhecimento, está relacionado a tirar ele do contexto e colocá-lo no contexto natural novamente, de fato, essa educação, essa busca pelo conhecimento se dará por concreta. E isso ele chama de imperativo da educação. Coloca, então, que essa organização de conhecimentos os deixa aptos para organizar os seus próprios conhecimentos, evita aquela acumulação estéril de conhecimento que você só consome, mas não consegue organizá-los e nem mesmo contextualizá-los, e nem mesmo fazer com que eles façam sentido na sua vida. O conhecimento constitui tradução e reconstrução, é disso que nós falamos no slide anterior. Então, a gente constrói e desconstrói. Por que a criança aprende brincando, pessoal? Porque em uma brincadeira, quando ela está ali brincando, por exemplo, com Lego, tá? As pecinhas ali, não necessariamente a marca, né, Lego, mas pecinhas de montar, desmontar. O que a criança está fazendo ali naquele momento? Ela está se organizando e se desorganizando. Se organizando e se desorganizando, construindo, desconstruindo. E é neste exercício que o conhecimento vem, que o aprendizado acontece. E aí a gente precisa fazer a relação dessa criança brincando, se organizando e se desorganizando com a forma com que nós aprendemos. Porque não é diferente, só que a gente não brinca mais de Lego. Agora a gente está, de fato, encarando diferentes áreas de conhecimento, diferentes competências e habilidades que precisam ser desorganizadas e organizadas, desorganizadas e organizadas. E é assim que o processo de conhecimento se configura e começa a fazer sentido. A organização dos conhecimentos é realizada em função de princípios e regras, comporta a operação de ligação e separação, exatamente isso que eu acabei de falar. Então, o conhecimento, ele comporta, né, essa análise e essa síntese, essa separação e essa ligação, tudo junto e misturado e ao mesmo tempo. Ele cita também em relação à filosofia, que a filosofia é uma área que contribui eminentemente para o desenvolvimento, né, de uma problemática tão presente no contexto da educação hoje. Se vocês acessarem, por exemplo, os documentos, os livros didáticos
que a Croton disponibiliza para vocês, que a Unopar organiza para vocês em cada área de conhecimento, vocês vão encontrar lá o quê? Situação, problema. Resolução da situação, problema. Tem um link, alguns livros que trazem assim também. Não pode errar, né? Porque ele já considera que você adquiriu certo conhecimento. Então, esse espírito problematizador, eles têm que estar presente no desenvolvimento do conhecimento, no desenvolvimento da educação. E ele coloca que a filosofia, acima de tudo, uma força de interrogação e de reflexão dirigida para grandes problemas do conhecimento e da condição humana. A palavra filosofia significa amor à sabedoria, né? Então, de fato, só por aí nós já sabemos o quanto ela é importante em relação à construção de conhecimento, em relação ao contexto da educação. Então, esse estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, e a linguagem também, são destacados pela filosofia e problematizados por essa área. E quando a gente pergunta, quando a gente critica, quando a gente questiona, quando a gente duvida da própria dúvida, quando a gente duvida daquele conhecimento que está sendo nos passado, isso é promovido, provocado pela filosofia, né? E eu até conversei com vocês na aula que eu dei em relação a esse capítulo, que a filosofia, ela foi para dentro da escola, mas logo e rápido saiu. Né? Por que será? Porque será que é ela que é a área que contribui para que o cidadão, de fato, duvida de tudo que está vendo? Ou será que é um indivíduo que está acreditando em tudo que ele vê em rede social, em tudo que passa no jornal? Né? Então, a filosofia, ela é importante para a construção de conhecimento, é importante para a construção de um cidadão crítico. Agora, será que os nossos poderes, as nossas autoridades governamentais querem cidadãos que têm essa competência? O imperativo da educação foi contextualizado também anteriormente. É colocado que a finalidade de nossa escola é ensinar a repensar, né? É o dessaber o sabido, é duvidar da própria dúvida. E ele cita que o imperativo da educação tem como essa dissociação, essa forma de repensar como única maneira de começar a acreditar em alguma coisa. Porque a partir do momento que você só recebe, e não coloca em xeque nada das informações que você está recebendo, será que de fato está havendo uma educação? Ou será que de fato está acontecendo como que fala? Uma disciplinadora? Não. Um ensino... Puxa, me fugiu o termo aqui. É como se eu estivesse formando pessoas que tivessem apenas a capacidade na qual eu quero que vocês tenham. Sabe, eu não quero que vocês vão além. Eu quero que vocês fiquem somente com aquilo que eu estou passando. É uma educação disciplinadora, não é esse termo, mas tudo bem, é nesse sentido, tá? E aí eu lembro aqui vocês também de que eu tinha sugerido que vocês lessem um livro de Paulo Freire, que fala da pedagogia do oprimido. Vocês lembram disso? Mas, que eu saiba, vocês não leram esse livro, nem folhearam ao menos. Tá de graça lá, em PDF, nem precisava comprar. Deixa eu ver aqui. A Pedagogia do Oprimido, isso mesmo. E esse livro, Pedagogia do Oprimido, ele é tido dentro da educação como manual do guerrilheiro educador. Só que eu gostaria muito de fazer uma crítica a essa obra, mas daí não dá para contextualizar, não dá para nós abrirmos uma discussão, visto que muitos de vocês não leram, né, não tiveram contato com o livro. E um dos questionamentos que eu gostaria de fazer é que, se o Paulo Freire coloca a pedagogia do oprimido e o oprimido é o aluno,
Quem que é o opressor? Bom, fica aí de reflexão, né? Aí, pessoal, em relação ao livro, ao capítulo 2, é isso que eu vou passar para vocês hoje, tá? São essa contextualização bem geral. É muito importante que vocês façam a leitura na íntegra do capítulo 2, tá? Mas de uma forma, assim, bem global, são informações, questões em relação ao imperativo da educação, a questão filosófica, a organização dos conhecimentos e a aptidão geral. Esses são os assuntos principais. Não significam que os demais, que estão no capítulo 2, mas que não foram contextualizados aqui, não vai cair. Eles estarão presentes na avaliação de vocês, tá? Então, leiam cuidadosamente, que será o suficiente para fazer uma boa prova. E daí nós vamos entrar no artigo A Formação Docente, Saberes Necessários à Prática Pedagógica, mas antes disso, eu quero ver se tem alguém conversando comigo aqui no chat, me mandando perguntas, complementando a minha fala, contribuindo e participando ativamente desta aula. Cadê o povo? Vitor, Vanessa, Tainá, Natália, Murilo, Matheus, Luiz Henrique, Larissa, Juliene, José, Juliana, Jennifer, Maia, Guilherme, Gabriel, Gabi, Eduardo, Camilas, Bárbara chegou, Ariane, Adria, Milena. Eu conversei no comecinho da aula para vocês utilizarem mais essa ferramenta de chat para nós conversarmos, debatermos, responder dúvidas, caso vocês não queiram mandar áudio. Estou achando vocês muito quietinhos. Conversem comigo, pessoal. Querem complementar com alguma ideia? Vocês devem estar tudo com o áudio quebrado, não é possível. Professor, esse negócio aqui não gosta de mim, não, porque não tem nem a mãozinha e nem o chat. Ai, que dó. Ele Você tá de está sacanagem. limitada, Larissa. Mas pelo menos então tem microfone, né? Tem, isso tem. Aquele negócio, né? Faça o melhor Noite, prof. com o que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Vamos lá, pessoal, senão eu vou sortear aqui na lista de participantes para vocês falarem. Falou fazer igual no ensino fundamental. A professora vai sortear o aluno que vai participar na aula. Jesus, não vou fazer isso não. Se vocês não participarem da aula, eu vou achar que vocês estão me ligando aí no quarto de vocês, na sala, na cozinha, tomara que não seja no banheiro, e me deixam falando sozinha aqui. Devo estar dando aula para as paredes. Aqui, professora, pode falar. Eu tô ouvindo de boa. Ah, muito bem, dona Bárbara, você sempre participa das aulas, você está de parabéns. Tem outros alunos que estão tentando falar também, não consegue. A Milena está sem microfone, um está sem chat, outro está sem microfone. Assim fica difícil, gente. Uma ferramenta tão inovadora de ensino como o Microsoft Teams, que inclusive eu atuo em outras instituições, mas a única que utiliza uma ótima ferramenta é a Unopar. Meu Deus do céu. Tá bem difícil outras ferramentas aí de dar aula. E o Teams, ele é muito completo, mas a gente não usa os seus recursos.
Posso prosseguir, pessoal? Pode. Aí fica aquele negócio, né? Vocês estão vendo os slides? Sim. Vocês têm algumas perguntas? Não. Posso prosseguir com o conteúdo? Sim. Professora, põe aquele slide lá que fala dos artigos que vai na prova, por favor. Vou voltar lá. Daí vai esclarecer. Sem problemas. Aí, pessoal, fica parecendo aquela brincadeira, né? Troca um notebook por um chicletes? Sim. Troca os chicletes por uma viagem à Disney? Não. Ah. Eu sei que tá difícil, gente, mas a gente tá indo pra aqui, né? Firme e forte. Animados, ativos. Tentando criar estratégias aqui para vocês participarem mais. O chat está aberto, fiquem à vontade. Bom, em relação ao artigo, então, a formação docente e os saberes necessários à prática pedagógica, é um artigo onde nós temos a contextualização do entendimento de diferentes teóricos em relação a esses saberes. Nós temos aqui a citação de Gadotti. Moacir Gadotti é o autor do livro que vocês gravaram lá, os capítulos. Olha aí, ó, olha eu fazendo o link de conhecimento já, ó, a cabeça bem feita. Chego lá ainda. O enfoque da formação do novo professor deve ser na autonomia e na participação, nas formas colaborativas de aprendizagem. E aí vamos falar aqui um pouquinho de autonomia. Vocês acham, agora vocês vão ter que me responder essa pergunta antes de eu continuar. O professor, ele tem autonomia? Ele é um profissional que tem autonomia na direção dos seus conhecimentos, naquilo que ele vai contextualizar em sala de aula, naquilo que ele vai ensinar para os seus alunos? Sim ou não e por quê? Justifique a sua resposta. Depende da instituição que ele for trabalhar, professora, porque vai ter instituição que vai dar autonomia para o professor. E tem instituição que vai querer que ele ensine somente aquilo que a instituição quer. Ai, Vanessa, fala um pouquinho mais alto, tá bem baixinho. Depende da instituição, porque vai ter instituição que vai dar autonomia para o professor dar aula dele da maneira que ele planejar, de acordo com a maneira que ele achar melhor para a turma. E tem instituição que vai ter um modelo ali, que o professor não vai poder ir além. Isso mesmo, Vanessa. Tem sentido o que você está falando, porque depende, sim, muito da instituição e depende também da visão, né? De como essa instituição, quais são os ideais dessa instituição. Mas antes de nós chegarmos na instituição, a gente precisa também compreender que o sistema de ensino ele é organizado, né? Nós temos um ministério na educação, nós temos leis de diretrizes e bases, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que organiza aquilo que a gente precisa ensinar. Então, se em certa instituição nós temos mais liberdade para organizar esses conteúdos da forma com que nós acreditamos que seria melhor, nós temos a liberdade, mas nós temos a liberdade em algo dentro de um limite, né? Porque, de fato, eu preciso ensinar aquilo que já foi pré-orientado, pré-concebido. E nós temos também, dentro de uma instituição, disciplinas que nós temos mais autonomia e disciplinas que nós temos menos autonomia. Tem disciplina que o conteúdo todo já está lá. Tem disciplina que o professor precisa postar.
né? Mas não necessariamente, se nós formos vermos o plano de ensino, por exemplo, de uma disciplina, como por exemplo a nossa, a gente vai ver lá que os professores, eles podem trazer coisas além daquilo que já está planejado, e que ele pode ter também entendimento de que aquilo que está pautado ali, para essa turma, de repente seria mais interessante trabalhar uma outra coisa. Como eu fiz com vocês, nós estamos trabalhando com 2 livros, né, de Moacir Gadotti e de Edgar Morin, que não necessariamente foram indicados. Acho que o Cabeça Bem Feita, sim. Aliás, acho que o do Moacir Gadotti, sim. O Cabeça Bem Feita, não. Então, a gente sempre tem que trazer coisas a mais de acordo com aquilo, conforme você está direcionando o seu ensino. Agora, a questão é, eu tenho essa autonomia? Será que em todos os lugares, né, eu terei essa autonomia? Então, a gente precisa tomar conhecimento também em relação a isso, porque se você se meter a ensinar algo que não está nas diretrizes da instituição na qual você está trabalhando, você vai ter um complicador. Um ensino cristão, por exemplo, uma escola, uma instituição que tem a sua base educadora, sua base educacional em princípios bíblicos. Se você for contextualizar gênero dentro dessa instituição, será que vai dar certo? Será que é permitido? Se você for, por exemplo, trabalhar em uma escola militar, se você não cobrar ali as regras, não incentivar o seu aluno a ser pontual, será que você, se você também não cumprir essas regras, você vai ficar nessa instituição? Então, você precisa, né, conhecer de fato o chão que você está pisando, para você não ter complicadores. Então, sim, pessoal, nós temos autonomia, mas a nossa autonomia, ela é direcionada dentro daquilo que você precisa, dos conteúdos que você precisa atingir com os seus alunos, tá? Promover formas colaborativas de aprendizagem. Então, o professor não é mais o detentor de conhecimento. Ele media, ele colabora com o seu aluno para que, de fato, essa aprendizagem aconteça. E aí a gente tem lá os diferentes teóricos, né? Façam a leitura também integral desse artigo, porque a introdução dele é muito rica em contextualizar o assunto. Perrinaldi, então, ele organiza e dirige situações de aprendizagem, ele fala que o saber docente necessário à prática pedagógica precisa estar pautado na administração e progressão de aprendizagens, a conceber e fazer evoluir esses dispositivos de diferenciação, envolver os alunos, trabalhar em equipe, participar da administração escolar. Então, o professor, tanto o pedagogo quanto de educação física, precisa participar da administração escolar. E aqui fica o puxão de orelhas para os profissionais de educação física, que quando precisam participar da administração escolar, vão dar aula, eles dão aula em tantas escolas, né, por conta até de ter um salário digno, um salário que ele possa sustentar a sua família, e muitas vezes ele não pode participar dessa administração, que são feitas por meio de reuniões em horários que você não tem disponibilidade. Mas então cabe a você criar estratégias para que de vez em quando essas reuniões possam acontecer em horário que de fato você possa participar. Ou então você se adeque e peça licença e se organize, né, de outros afazeres para você participar dessa administração escolar. O professor de educação física precisa estar mais presente em reuniões pedagógicas, reuniões administrativas e organizações que acontecem dentro da escola. Informar e envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar deveres e dilemas éticos, foi o que nós contextualizamos agora, as diferentes missões e fundamentos das diferentes escolas, e administrar a própria formação continuada. O professor precisa ficar aprendendo, em constante aprendizado. Esse é o saber necessário que o Perrinaldi fundamenta como fundamental.
Temos também o teórico Freire. Aqui, eu achei engraçado que um dos alunos, um de vocês, colocou assim, eu me identifico com Freire, porque ele foi o que mais colocou saber docente lá necessário à prática pedagógica. Ué, gente, mas só porque ele colocou bastante, você se identificou com ele? Né? Então, será que a quantidade é melhor? O que é melhor, a quantidade ou a qualidade? Enfim, Qualidade. a qualidade, né? Mas depende também, Guilherme. Depende muito do contexto. Nesse sentido, eu acredito que também não adianta, né? Você pautar lá um monte de coisas, mas não ter qualidade. Não que isso seja feito por Freire, não. Mas não é uma justificativa, né? Se identificar por Freire por conta da quantidade de coisas que ele colocou ali. Se eu tivesse lido qualidade, talvez eu não tinha ficado tão bravo. Mas vamos lá, já passou. Não há docência sem discência, então aqui ele coloca, né, que o professor ele aprende enquanto ele está dando aula. Coloca aqui uma série de exigências que o ensino faz e que ele exigências, né, que o ensino requer. Então, a criticidade, o respeito aos saberes dos educandos, a pesquisa, a corporificação das palavras pelo exemplo, porque o método de Paulo Freire para alfabetização, ele usa palavras que fazem parte do cotidiano do aluno. Então, ele ensinou adultos, né? Ele começou educando adultos. Então, adultos que trabalhavam em obras, mulheres que cuidavam de crianças, que trabalhavam em casa, em outras casas, com trabalhos domésticos. Então, ele utilizava essas palavras que tinham a ver com o mundo do seu aluno. Então, a corporificação dessas palavras é importante na visão de Paulo Freire. Fala que ensinar exige risco, né, de aceitação do novo, reflexão da crítica sobre a prática, o reconhecimento da identidade cultural. Ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, só que aqui é uma tabela de saberes docentes necessários à prática pedagógica. Então, um saber docente, ensinar, exigir o ensinar, para mim, ele reflete a uma ação, a ação de ensinar, né? E essa ação de ensinar exige inúmeras competências e habilidades por parte do professor. Ele coloca que ensinar é uma especificidade humana, ele começa aqui a contextualizar o que é o ensino e o que ele exige. Talvez não necessário, né, não necessariamente o saber necessário, mas, enfim, é muito rica essas colocações por Paulo Freire, mas acredito em muito que poderiam ser sintetizadas. Tardif, um outro teórico, na qual nós estudamos, inclusive, o começo da nossa disciplina, em que ele fala da profissionalização docente, ele conta a história de como que o ser professor se tornou uma profissão. Então, ele organiza aqui em saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. De uma forma bem sintética, ele quase que engloba tudo aquilo que ele considera como necessário, né? Lógico que cada item desse dá pano para muita discussão, para muita contextualização, né? Quais são os saberes disciplinares? Quais são os saberes curriculares? Mas, de uma forma bem simples, dá para a gente ter um entendimento. Gautier, um professor de psicologia educacional, ele coloca que os saberes necessários são disciplinares e curriculares, e aqui muito ele se assemelha com o Tardif. Também saberes das ciências da educação, da tradição pedagógica. Por quê, pessoal, conhecimento da tradição pedagógica? Veja que nós estamos inseridos em uma sociedade. E diferentes filósofos e sociólogos dizem que a sociedade é que norteia as suas ações, a forma com que você se comporta, a forma com que você acredita nas coisas, as suas crenças, as suas tradições. E essa tradição pedagógica, ela pode ser perigosa,
porque pode ser que você adote comportamentos que você nem sabe o porquê você adotou tal comportamento. Então, essa tradição pedagógica, ela precisa ser tratada com muito zelo, com muito cuidado. Muitos professores, não dá para generalizar, obviamente, nós temos um quadro de professores muito rico que compõe o sistema educacional brasileiro, mas nós também temos professores que, pelo amor de Deus, né, não sabe escrever corretamente, não sabe expor as suas ideias, tem viés ideológicos muito presentes, muito fortes, de forma a induzir alunos e não fazê-los a pensar por si próprios, tudo por conta de uma tradição que vem sendo, que é enraizada, que não é discutida e que apenas é repetida e não se sabe por quê. Saberes experienciais e saberes de ação pedagógica. E aí ele entra com as considerações finais. Os saberes envolvidos no processo de constituição de um bom professor se constrói com o tempo, incluindo-se a formação inicial, a prática, principalmente uma formação continuada, em que o mesmo poderá refletir sobre a própria prática, sobre os conhecimentos, refletir sobre a própria prática, não apenas repeti-la, né? Sobre os conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino, em processo de trocas de experiências com os demais professores, mantendo-se atualizado. Então, aqui, na verdade, é um resumo de todos os saberes docentes necessários às práticas pedagógicas. Pessoal, esse é o conteúdo que será cobrado em nossa avaliação oficial 2. O meu desejo é que vocês acessem. Deixa eu só voltar lá no slide que a Bárbara me pediu. Tá aqui, Bárbara, ó, tudo que vai cair na prova, nesse slide aqui. Era esse que você queria? Todos os conteúdos estão disponíveis na unidade 1, seção 1, pré-aula. Eu faço voto de que realmente vocês acessem esses materiais para a realização de uma boa prova. Estou abertas aqui às perguntas, questionamentos, fiquem à vontade. Alguma dúvida, pessoal? Professor, seu microfone está chiando. Oi? Bom, então nos encontraremos na próxima semana aqui no Teams. Ficarei disponível para orientá-los em relação à prova oficial 2, não em relação a conteúdos, mas em relação a possível dificuldade no sistema. E qualquer dúvida, então, no próximo encontro, a gente faz os primeiros minutinhos aqui, depois, logo em seguida, eu libero vocês para a realização da prova. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção.